tem mais uma informação. Em uma nova entrevista concedida, o ministro Gilmar Mendes revelou que o Judiciário considera intervir diretamente no Congresso e barrar processos de impeachment contra magistrados. Segundo ele, se houver algum tipo de abuso, é direito da Suprema Corte interferir no processo, pois toda ação de destituição de autoridades está passível de controle judicial. Recentemente, Romeu Zema, trouxemos isso aqui, defendeu o impeachment de Gilmar e outros magistrados, dizendo esperar que o Senado tenha coragem de apreciar os pedidos. Deixa eu começar mais um giro de análises, vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, uma nova entrevista que foi concedida pelo ministro da Suprema Corte, e nós falamos tanto, de processo de impedimento, será que o Senado agora vai? Tem muitos engavetados, parece que há uma pressão, vislumbram a possibilidade de avançar com o processo de impedimento. Agora o ministro fala em barrar um processo de impedimento no Senado, caso ele avance. Ou seja, seria o terceiro turno, Então poderiam inviabilizar um processo de impeachment mesmo na casa que tem o poder para impeachment os ministros, E essa declaração nada mais é do que a reafirmação de tudo que o Brasil já testemunhou em atos e palavras desde, talvez, 2019. O que nós estamos assistindo é um ativismo judicial sem qualquer controle. O ativismo judicial acontece quando magistrados ocupam que são outros poderes. Quando os magistrados deixam de seguir o que manda a lei para fazer aquilo que eles acham correto. Essa nova forma de agir, ela encontra respaldo numa doutrina chamada de neoconstitucionalismo, que diz mais ou menos o seguinte: não importa o que está escrito na Constituição, importa a interpretação que nós vamos dar. E a interpretação que vale hoje no Brasil diz que a última palavra sobre qualquer assunto é da Suprema Corte. Então, segundo essa visão, é evidente que o Senado não tem o poder de pedir ou processar o impeachment de um dos ministros, porque a última palavra é dos ministros. Então, a não ser que os ministros concordem com o seu próprio impeachment, isso não vai acontecer. Que situação, hein? Deixa eu passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também vai fazer esse exercício, mas eu vou receber a rede. Dentro de alguns segundos, a rede chega, Dávila, daí todos vão acompanhar a sua reflexão, a sua análise na íntegra. Então, eu aproveito que o Dávila está comigo na tela, eu vou convidar todos para que votem na enquete do dia, que nós tratamos justamente desse embate entre Romeu Zema e o Supremo Tribunal Federal. Quais são as alternativas? O que você acha que pode acontecer? Ele pode ser cassado? A candidatura pode ser cassada se ele for condenado? Você acha que ele acaba, na verdade, ganhando apoiadores, pode se tornar o grande nome da direita, ou ele acaba pressionando o Senado? Vote na nossa enquete. Agora eu recebo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente em todas as plataformas. O Luiz Felipe Dávila vai analisar a entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes, e nessa entrevista ele traz uma informação adicional àquelas outras que tinham sido compartilhadas em outras entrevistas. Agora ele menciona, ele faz a seguinte ponderação: se houver abuso no processo de impedimento, no trâmite da avaliação de processo de impedimento no Senado, o Supremo pode interferir, pode inclusive inviabilizar se achar que houver abuso. Dávila. Canhoto, a minha pergunta é muito simples. Onde é que está isso escrito na Constituição brasileira? Onde é que está escrito na Constituição brasileira que, se o Legislativo abusar do poder de impeachment, o Supremo pode cancelar? Daria para a Vossa Excelência Gilmar Mendes me contar onde é que está isso no artigo da Constituição brasileira? É uma vergonha isso. De novo, a Constituição brasileira, nas mãos deste Supremo, virou uma partitura que cada um interpreta a seu bel prazer.
Ninguém mais olha para as notas nessa partitura, que são as palavras, os artigos, o espírito dos constituintes. Agora, cada um pode improvisar do jeito que quer. Sabe o que acontece, Candiato? Virou uma partitura de uma peça de jazz. Cada um improvisa do jeito que quer. Constituição não é isso. Constituição foi sempre criada no Estado democrático para limitar o poder do Estado, para garantir as liberdades individuais, para fazer valer a lei e a previsibilidade das regras do jogo. Esses três propósitos de uma Constituição deixaram de existir depois que o Supremo passou a atuar como, entre aspas, salvador da democracia. Vale tudo, vale estado de exceção, vale atropelar a Constituição, vale cancelar a cláusula pétrea da Constituição, vale qualquer coisa. Agora, Candiato, o espírito de uma Constituição é limitar o poder dos governantes, limitar os poderes dos governantes. E o que o Supremo está fazendo é não respeitando nenhum limite. Ele está acima da lei, da Constituição, e faz o que ele bem entender. Isso não existe na Constituição brasileira. Isso não existe em nenhum país democrático. Ou seja, a Constituição, que foi criada para limitar o poder do governo, garantir as liberdades individuais, garantir o respeito e estabilidade ao cumprimento da lei, isso foi tudo jogado de fora. Ou seja, governar por meio de improviso não funciona. A Suprema Corte não pode ser uma banda de jazz. Chamar o Bruno Musa, Bruno analisar também essa situação. Bruno, diante dessa declaração, então, tudo pode ser desfeito a depender da leitura e do entendimento da Suprema Corte. O Beraldo trouxe um exemplo muito bom, que foi o caso da decisão do Supremo em relação ao comando do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque o debate corria na Suprema Corte sobre o mérito da eleição, né? Se seria direta ou indireta. E no final das contas, a decisão caminhou para o outro lado, né? O remendo deve, né, muito provavelmente, se tornar o definitivo. E eu queria que você refletisse a respeito dessa fala do ministro, o decano, dizendo que toda ação, qualquer ação, é passível de controle judicial, a depender da leitura feita, né? Se houver abuso, se no entendimento da Suprema Corte houver abuso, eles podem cancelar o processo de impedimento, podem reverter a decisão do Legislativo. Isso é muito grave, Musa. Isso é muito grave, até porque toda e qualquer definição que eles colocam, ela é subjetiva. O que é abuso? O que é excesso? O que é fake news? São sempre questões subjetivas que cabem qualquer interpretação, que deveria caber uma discussão. Mas no conceito da democracia subvertida de hoje em dia do Brasil, não cabe sequer questionar ou conversar a respeito. É o que eles decidem e ponto final. Mesmo se for uma questão subjetiva. E o pior, as consequências também são reescritas a todo momento. Isso é muito grave. Eu repito, isso não tem a ver com política partidária. O caminho que o Brasil está indo. E convenhamos, não é de hoje que nós falamos. Já são alguns anos que a gente vem batendo nessa tecla. Muitos apoiavam porque era contra um determinado político XPTO e achava que valia tudo. Quando eles não conseguiam entender que um limite autoritário, ele não existe. Quando a pessoa ela é autoritária, ela simplesmente vai e acelera sem freio e toma o poder para si. Faz parte dos incentivos perversos que a política vai dando. E ela favorece esse tipo de ação quando ela é completamente sequestrada, as instituições, as regras, e você extrapola os limites e tem um amparo que foi dado por uma mídia, que foi dado por pessoas, que foi dado por instituições, que foi dado por uma população que achava que valeria tudo e que eles teriam determinado limite. Agora estão vendo que está chegando em cada um de nós. E aí a luz vermelha acendeu, não é nem mais amarela. Isso está perigoso há muito tempo, Caniato. Qualquer interpretação subjetiva terá a última palavra deles. O Beraldo deu esse baita exemplo. E eu vou trazer aquele que eu mencionei há pouco tempo,
Está muito claro na Constituição, salvo engano, me corrija aqui, quem conhece melhor do que eu da Constituição, que é desde 1950 essa lei falando que o Senado pode pautar o impeachment do ministro do STF e ele tem maioria simples. Com maioria simples é aprovado. Em uma liminar dada pelo Gilmar Mendes há pouco tempo, ele falou, não é mais assim. Agora, um cidadão não pode mais pedir o impeachment do STF, que todos nós podemos. Ele falou só a PGR. A PGR é uma instituição completamente próxima hoje ao poder vigente no Brasil. Então ele traz para a PGR. Depois ele voltou atrás. Como é que você traz e depois você volta atrás? Em uma questão tão óbvia, que essa sim não é subjetiva, não é interpretativa. Não cabe somente à PGR, porque a Constituição fala outra coisa. Mas ele vai lá e dá essa canetada. E depois volta atrás. E ele fala também, não é mais maioria simples. Agora são 2/3 do Senado que precisa aprovar. Mas da onde você tirou isso para essa liminar? Pouco importa. Pouco importa, pouco é questionado. E vai passando, e vai passando. Então, esse limite já passou há muito tempo. Isso precisa ter um freio, sempre. Senão, a gente vai perder o Brasil por completo e perder para o nível de autoritarismo que nós estamos vivendo. Pois é, deixa eu só checar, eu vou girar a reportagem da Jovem Pan, eu acho que nesse giro só faltou o Beraldo. Dá tempo? Deixa eu só checar com a direção ou chama a repórter. Dá tempo? Tá bom, rapidamente, então o Beraldo vai fechar essa rodada, porque essa questão que envolve a manifestação do ministro Gilmar, o Beraldo não analisou. Você, Beraldo, eu até usei o exemplo que você deu da história do Rio de Janeiro, que foi uma situação muito peculiar, para dizer o mínimo, e eu queria que você refletisse a respeito dessa possibilidade, né? Esse entendimento do ministro Gilmar, que coloca em xeque, inclusive, os poderes do Senado, né? Em relação a avançar com processos de impedimento, né? O poder que o Senado tem, vamos falar o português correto, de tirar ministro do Supremo. Pois é, Caniato, o ministro fala que toda ação, né, está sujeita a um controle judicial, mas eu não sou advogado e tenho um entendimento como leigo de que toda ação de qualquer cidadão encontra no seu limite a lei, não o controle judicial. Mesmo o papel do Ministério Público é completamente equivocado no Brasil. O Ministério Público é uma força que faz a acusação e que alguém que é acusado se defende dela. Mas no Brasil, o Ministério Público senta-se ao lado do juiz. Por quê? Por que o acusador senta do lado do juiz e aquele que se defende das acusações fica lá, humilhado, lá atrás? Como se ele já fosse ali um culpado e o acusador, ele está com a bola cheia ali, junto ao magistrado. E isso demonstra como, após a Constituição de 1988, foi se construindo esse ambiente judicial em que o judiciário foi se fortalecendo, foi invadindo prerrogativas de outros poderes e, conforme a moral, a dignidade foi diminuindo no ambiente público, o judiciário foi crescendo. Aliás, o Dávila trouxe aqui mais cedo uma restrição sobre o mercado preditivo, né? Mercado de apostas, de eventos políticos, etc. Mas é porque, Dávila, eles não estão habituados a correr risco. Não há risco nesse ambiente. E não há risco a ser corrido por aqueles que dependem de decisões desse ambiente e têm dinheiro para contratar a esposa, o irmão, o tio, o amigo, a filha, o filho, o sobrinho. E assim você garante que não tem risco de se perder a ação ou de ver o judiciário se movendo contra você. Só que essa é a realidade de uma ínfima minoria dos brasileiros que tem condições financeiras de concorrer no patamar de contrato de advocacia de mais de 100 milhões de reais. A realidade da vida de quase a totalidade dos brasileiros é muito distante disso. E para nós não há justiça, há a vontade de quem está sentado com a caneta da justiça na mão. E vejam,
a justiça, na sua forma original, ela é representada por uma figura que tem venda nos olhos, ou seja, ela enxerga a lei, ela não enxerga o réu, ela não enxerga quem acusa, quem se defende. E ela tem uma balança na mão para mostrar que a justiça é aplicada de forma equilibrada. Mas no Brasil de hoje, não. No Brasil de hoje, tira-se a venda, joga-se fora a balança e pega-se a caneta. E o ouvido desse tamanho, que é para que no jantar da sexta-feira, no almoço de sábado, no café da manhã de domingo, possa ouvir quais são as influências que precisam estar presentes nos julgamentos. É assim que se faz a justiça hoje no Brasil, Caniato. Como é que nós podemos ter um país da importância do nosso, com mais de 210 milhões de brasileiros, com tanta riqueza, se reduzir a este absoluto nada institucional que vivemos hoje? Essas pessoas que não representam a população brasileira, representam exclusivamente seus próprios interesses num colegiado ultrapoderoso. É o Palácio da Justiça, lá do desenho animado dos super-heróis, porque ali estão os super-heróis que não agem na defesa da população, agem na defesa dos seus próprios interesses. Portanto, Caniato, um presidente do Senado Federal, representantes do Senado Federal, que ouvem uma manifestação dessa e se calam, são pessoas nojentas, que não merecem estar na vida pública brasileira, não representam os votos que receberam, são covardes diante de uma situação absolutamente insustentável no Brasil. As pessoas estão minimizando o que está acontecendo. Nós estamos no precipício. Ou nós vamos resolver esta situação conforme as urnas se abrirem em outubro, com representantes alinhados com a vontade da população brasileira, ou esqueçam, o Brasil está completamente acabado.